Boa noite, gente. Vamos hoje, então, para mais uma aula, né? Vamos dar continuidade à nossa aula, às nossas aulas de física humana. E hoje, então, eu separei 4 temas para nós conversar durante essa nossa aula, nessa nossa 1 hora aqui. Então, vai ser o sistema circulatório, o imuno, o sistema nervoso e os nossos sentidos. Então, nós vamos começar pelo nosso sistema circulatório. O que seria o nosso sistema circulatório? Alguém poderia dar algum spoiler? Sim. Sim, não. O que vocês acham que acontece com o sistema circulatório ou cardiovascular, que se utiliza esse nome hoje? Esperar o Thiago digitar e aí a gente segue. Circula o sangue. Perfeito. Então, as funções do sistema circulatório é circular, então, sangue. Para quê? Para transportar os gases, como oxigênio e gás carbônico. Também podemos transportar hormônios. Vamos ter alguns agentes de defesa de patógenos. Uma função muito importante também, regulação da nossa temperatura corporal, manter lá os nossos 37 graus. Além também de transporte de nutrientes, excreção da célula ou algum órgão. O excretor vai precisar desse auxílio do sistema circulatório. Então, ele está associado também com o sistema que nós conversamos na aula anterior, que era o sistema respiratório. Então, ele é associado devido ao transporte dos nossos gases, que seria oxigênio e CO2. Então, aqui eu separei, o sistema venoso, onde nós vamos ter as nossas veias, e o sistema, então, arterial, onde são as artérias. O sistema, então, um vai carregar sangue rico em oxigênio e outro sangue rico em CO2. Não quer dizer que sempre vai ser carregado separadamente. Em algum momento, um vai carregar os 2 tipos de sangue. Mais adiante nós vamos ver. Então, não é exclusivo que vai carregar somente sangue rico em oxigênio ou sangue rico em CO2. Então, vamos começar a entender um pouquinho como funciona esse sistema. Nós vamos ter, então, as artérias. As artérias, elas vão ser, o calibre é maior, elas vão ser mais espessas, porque nós vamos precisar de uma pressão muito maior. Porque elas levam o sangue do nosso coração para todo o corpo. Então, por isso, elas têm esse calibre para ter essa pressão maior. As veias associem a veias. Ela vem o sangue do corpo pro coração. Então, ela faz o sistema, ele faz ao contrário, ele é contrário à nossa gravidade, podemos dizer, porque nós temos que carregar o coração do nosso pé, o sangue lá dos nossos pés e trazer até o coração. Então, as veias vão sempre vir. E os capilares, então, são os menores, aqui a veia, esses aqui, que são os menorzinhos, é onde vai ocorrer, então, toda essa troca gasosa. O que acontece? Por exemplo, o meu sangue precisa de uma hematose. Nós vimos lá na aula passada sobre o sistema respiratório. Preciso que troque, ele já tem muito CO2 e eu preciso que esse sangue troque e acabe recebendo oxigênio. Então, o que vai acontecer? Para ele receber o oxigênio, vai através das artérias. A artéria aqui nós temos nessa parte a arteríola, que é quando ela começa a diminuir o seu calibre para chegar próximo aos capilares. Nos capilares vai ter essa troca para, assim, ser levado através
das artérias ser levado pro pulmão, desculpa, é o inverso, das artérias vai pro pulmão, e aí onde ele vai receber esse sangue, vai receber oxigênio, sofre a hematose, e aí ele volta pro coração, e através das veias vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Nas veias, aqui, nós temos uma válvula, não sei se vocês conseguem visualizar nesse tamanho direito que está o slide, mas essas válvulas são importantes porque quando o sangue começa a subir pro coração, por exemplo, do pé, essas válvulas, elas são assim, aí ela está aberta e o sangue tem que subir, né, vai passando, então elas vêm fechando, para que esse sangue não retorne, para poder chegar ao coração. Nessas válvulas, quando elas não funcionam, não estão funcionando muito bem, assim, a portinha de abrir e fechar, pode ocorrer que tenha um acúmulo ali. E esse acúmulo que ocorre são as nossas varizes, o que a gente conhece como varizes. Claro, varizes também tem a ver com genética, tá? Mas é basicamente isso. Deu um probleminha nas válvulas, a gente tem, então, uma variz. É muito importante, então, que a gente trabalhe a panturrilha da perna. Por quê? A panturrilha é como se fosse o nosso coração lá na perna. Ela bem trabalhada, ela faz com que a circulação ocorra perfeitamente, né? E aí, então, não tenha esse acúmulo ou não ocorra essa deficiência nessa válvula. E aí, então, nós não vamos ter varizes. Claro que não é só uma questão genética, tem estudos que varizes a gente pode ter até com o uso de anticoncepcionais, hormônios, então tem vários fatores que podem acarretar, porque às vezes ninguém da família tem varizes e aí surgiu uma variz, e aí a professora falou que era genético, mas ninguém tem, não. Então tem outros fatores também que podem causar varizes, ou não tá com problema na circulação, ficar muito tempo de em pé. Então, tem outras coisas além do fator genético. Até agora tá tranquilo? Quer que volte alguma coisa? Vocês vão falando e a gente vai indo. Então, aqui, com a função das válvulas. Tá, Isso, a válvula na veia, me referindo às válvulas na perna, tá? Quando nós precisamos, não é que ela tenha que levar o sangue de volta para o coração, mas ela fecha no momento que o sangue começou a subir, tá? Como se fosse um canudinho, tu tá sugando lá o líquido no teu canudinho, tá tomando o refri, por exemplo, tá sugando. Imagina que tivesse um monte de portinha dentro do canudinho, para que quando tu estivesse sugando, aquele líquido não retornasse de volta para dentro da latinha. E aí aquelas portinhas iam fechando e aí o líquido vai subindo por causa da gravidade. Então, por isso que a gente tem essas válvulas nas veias. Entende? Tá. Merece. Então, gente, aqui é a estrutura do coração, tá? Ele bonitinho, todo fechadinho. E aqui um coração aberto para a gente entender um pouquinho de como é a estrutura do órgão. Então, nós vamos ter o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, esquerdo, associado ao ventrículo aqui direito. Nós vamos ter aqui, então, a artéria pulmonar, ela é bifurcada porque nós temos que levar para 2 pulmões, né, o sangue pulmão direito e para o pulmão esquerdo para ocorrer a hematose. E essa parte aqui, nós temos, então, a nossa veia, não é veia, desculpa, me fugiu a palavra, válvula tricúspide, tá? E aqui seria matrial ou bicúspide. Por que elas são importantes, essas duas válvulas? Porque o que acontece? É como se, aqui não sei se vocês conseguem ver, mas parece uma redezinha branca. Essas válvulas, elas são responsáveis para que tu tenha, que no momento que tem a contração, se feche e o sangue ele não pode retornar de volta automaticamente. Então, quando há a contração, ele tem que
vir do átrio para o ventrículo, e aí então o ventrículo tem que contrair para ele ser ejetado para a artéria pulmonar. Então, para que isso ocorra, essas válvulas têm que controlar essa abertura e fechar. E o que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o sopro no coração. Quando somos pequenos, assim, bebês, crianças, às vezes essas válvulas, elas ainda não estão totalmente formadas. Então, elas comprometem esse funcionamento do coração. E aí, quando tem assim, atingiu isso, né? Não está bem fechadinho, bem formadinho. A válvula não está funcionando como deveria. Tu vai ouvir aquele, assim, aquele chiado. O que é isso? É quando tu tá tendo sopro no coração. Claro que conforme tu vai se desenvolvendo depois, quando criança, vai se juntando, se arrumando essas válvulas, e aí então tu não tem mais esse problema. Claro, existem pessoas que têm sopro no coração, mas aí então é uma deformidade dessas válvulas. Está sempre associado, então, à válvula tricúspide e bicúspide, ou mitrial também. Às vezes o Enem traz como mitrial e tricúspide. Então, é só os termos que a gente utiliza. Espera aí que deu... Bugou aqui. Vamos ver se os outros estão... Tá. Aqui era só como funciona. Esse aqui era só para você... Ó. Então, o que acontece? A contração. Nós vamos chamar de sístole ou diástole. Sístole, contraído. Diástole, quando aquela parte do coração vai estar relaxada. Então, para vocês tentarem associar sístole, quando a gente fala sístole, a gente fala assim, né? Sístole, parece que contrai a boca, a gente fecha a boca, sístole. E diástole, diástole. Então, ele fica ástole, mais relaxado. Então, relaxou, diástole. Contraiu, sístole. Tá? Só para nós tentar ir associando. Então, o que acontece? Ele vai contrair sempre, ó, tá em estado diástole, tá? Começa aqui, tá? Ambos estão em estado diástole. Então, as câmaras recebem o sangue, ocorre a sístole, então ela, ó, contrai, ocorreu a sístole. Aqui tá em diástole. Então, os dois átrios vão contrair junto. Vão enviar para o ventrículo o sangue, então vai encher esse ventrículo, e ele recebeu o sangue. Recebeu o sangue, o ventrículo contrai e os átrios relaxam, sístole, diástole. E aí, então, passa o sangue para o átrio, e aí contrai, né, segura, e aqui relaxa o ventrículo. Não sei se está filmando bem, eu nunca me acerto muito com essa posição da câmera, né, vocês já perceberam. E aí, então, recomeça todo o ciclo. Então, sístole, diástole. E aí, sempre inverte, ó. Sempre vai ser assim e assim, assim e assim. Então, contrai átrio, relaxa ventrículo. Contrai ventrículo, relaxa o átrio. Assim sucessivamente. E aí, nós vamos ter ele todo bonitinho, arrumadinho. Vocês já ouviram, então, em verificar a pressão? Já que nós estamos falando de sístole e diástole, acredito que sim, né? O que seria verificar a pressão? Quando o ventrículo sofre sístole, geralmente, né, quem não é hipertenso, o que tu vai medir ali 120 mililitros de mercúrio, quando ele contraiu o ventrículo. Quando ele faz a diástole e relaxa, tu tem a medição de 80 mililitros de mercúrio. Então, o que é isso? Seria a nossa pressão 12 por 8. Então, quando a gente está verificando a pressão, nós estamos verificando a sístole e a diástole que está ocorrendo aqui, no nosso ventrículo. Então, é isso que aqueles aparelhinhos acabam medindo, e aí a gente tem a ideia se está ou hipertenso, ou a nossa pressão está baixa. Mas o normal seria
12 por 8. Ainda se considera 12 por 8 como uma pressão normal. Tem gente que o normal é 11 por 8. Então, depende muito de indivíduo. Não é uma coisa muito certa, não tem como afirmar. E aí, associado lá nas nossas válvulas lá, tricúspide, bicúspide, nós temos, então, o nó, que é um nódulo aqui, que nada mais é que essa coisinha linda, amarelinha aqui que vocês estão vendo. E esse nódulo é o que faz, ele manda através de impulsos, ele recebe o impulso nervoso, e aí ele vai responder a esse impulso, e ele vai mandar sinal por todos os feixes, tanto no ventrículo direito, como no ventrículo esquerdo, e por todo o coração. E é ele que vai fazer, então, os nossos batimentos cardíacos, é ele que controla o batimento cardíaco. Se chegou lá no nosso nódulo que temos que fazer a contração, ou está descompensado, não está fazendo o batimento correto, aquele que tem que ser bem direitinho, nós temos que utilizar, então, o marca-passo. Esse é o nosso marca-passo natural, e esse é o marca-passo quando o nosso coração começa a ter algumas arritmias, começa a descompensar, aquele batimento não está correto. E aí, então, a gente utiliza desse marca-passo artificial, faz o implante, e ele fica ligado como se fosse o nosso marca-passo natural, e aí o coração vai contrair e relaxar. Outra coisa que a gente pode perceber, ó, o músculo do lado esquerdo do coração, ele é bem maior nessa parte de baixo aqui, em relação ao músculo do ventrículo direito. Por quê? Porque o lado esquerdo é o lado que vai comandar, é o lado que vai impulsionar o sangue para todo o nosso corpo. Então, a musculatura dele tem que ser um pouquinho maior, porque a força e a pressão vai ser maior. Que nem as nossas artérias. As artérias, elas têm um calibre maior, mais espesso, devido a esse trabalho que elas têm, né, de bombear o sangue, e por isso que falam assim, perfurou a artéria, é muito difícil, se perfura a artéria, corta a artéria, morre na hora. Em torno de 2 minutos, mais ou menos, tá? Tu vai perder 50%, mais em torno também, de 50% do teu corpo, por causa da pressão que tem. Por ser um calibre maior, ela é mais espessa e mais grossa, e é necessário, porque ela leva muito sangue, ela precisa desse calibre para irrigar todo o corpo, acaba que, então, ela bombeia muito mais rápido, o sangue flui mais rapidamente, vamos dizer. E é então por isso que é muito perigoso em um acidente de carro, moto, geralmente falam, é porque perfurou a aorta, e aí ele morreu na hora. Devido a isso, então, devido a gente perder muito sangue, questões de 2 minutinhos, 50% já era do nosso sangue, vamos dizer assim. E aí, então, como funciona a circulação? A nossa circulação nos mamíferos, tá? É dupla. Nós consideramos dupla porque ela vai passar 2 vezes pelo coração. E ela também é uma circulação completa. Por que nós chamamos ela de completa? Porque nós não vamos misturar sangue arterial e sangue venoso. Então, todo esse sangue que é rico em oxigênio não vai se misturar com o sangue que é rico em CO2. Aí nós vamos ter uma pequena circulação, que vocês podem ver que é coração e pulmão. Nós consideramos essa circulação pequena. E nós vamos ter uma grande circulação, que aí é corpo, coração, todo. Então, é muito maior para nós fazer todo esse sistema. E aí, então, por isso, essa é a grande circulação e aqui se encontra a pequena circulação. Então, o que acontece? Nós estamos lá com o nosso... Recebemos aqui, através da nossa aorta aqui, bonitinha, da nossa artéria, o sangue rico em oxigênio. No momento que a gente chegou, ele vai fazer essa troca gasosa aqui, nos capilares, e aí percebeu que o sangue começou a ficar rico em CO2. Os tecidos
começam a perceber que tem mais CO2 do que oxigênio, e a gente precisa do oxigênio. Então, por aqui, essa horta, ocorre, então, essa troca, e aí ele vai vir bem bonitinho pela nossa veia cava inferior, entra no átrio direito, o átrio contraiu, manda para o ventrículo direito. O ventrículo contrai, manda através das nossas artérias pulmonares esse sangue para o nosso pulmão rico em CO2. Chegou no pulmão, vamos fazer lá a nossa hematose. Vamos lavar o nosso sanguezinho de CO2, lavar ele com O2 e encher ele de oxigênio, que é o que o nosso corpo precisa. Feito isso nos capilares, vai pela nossa veia pulmonar, o nosso sangue rico em oxigênio, entra no átrio esquerdo, o átrio contrai, manda para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo acaba contraindo, manda para a nossa aorta, e aí todos os tecidos vão receber o sangue rico em oxigênio. Claro, eu estou direcionando só no sentido para a parte basal do nosso corpo, né? Mas ao mesmo tempo que ele manda para os nossos órgãos, para a parte basal, ele também está mandando esse sangue para o nosso sistema, lá para a parte axial, no caso, a nossa parte de cima, lá para o cérebro. Então, por isso, volta, e aí a gente recomeça o sistema todo de novo. Recomeça a troca gasosa, vai para o átrio, do átrio para o ventrículo, vai para os pulmão, do pulmão volta para o átrio, do átrio para o ventrículo, retorna para todo o corpo o sangue rico em oxigênio. Ficou entendido? Querem que eu volte? Querem que eu explique mais alguma coisa? Alguma dúvida? Vão falando. E aí, então, associado ao nosso sistema circulatório, nós temos o nosso sistema linfático. O que seria o nosso sistema linfático? É o nosso sistema, então, de defesa a alguns patógenos. Então, nós temos associado, junto com ele, alguns órgãos, ou as famosas íngua, né? Que às vezes a gente tem uma íngua na garganta, íngua na axila. Então, seria o nosso sistema linfático que está atuando. Ele atua onde? No nosso sistema imunológico, ele ajuda o nosso sistema de defesa, e ele vai receber, durante todo o processo de circulação do sangue, acaba extravasando o nosso plasma sanguíneo. E esse plasma sanguíneo, então, ele é recaptado pelo nosso sistema linfático e introduzido de volta nos tecidos aonde deveria. E aí ele tem, junto aos linfócitos, que são as nossas células de defesa, uma das nossas células de defesa, eles vão atuando, então, para que a gente não, quando chegar algum patógeno, se der conta, esse sistema vai resolver. Então, por isso que às vezes formou uma íngua na minha garganta, porque tu recebeu algum patógeno e o sistema linfático foi lá e tentou resolver rapidamente, e aí, então, por isso que surgiu essa íngua. É ele tentando burlar o patógeno que está tentando te agredir. E aí, com isso, então, chegamos ao nosso sistema imunológico. O que o sistema... rapidinho antes, não sei se vocês viram a pergunta no Face da divulgação, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou fazer essa pergunta para vocês, vamos ver se vocês sabem me responder. Será que se eu beber muito, o meu coração vai aguentar? Ou se eu beber, tipo, energético e vodka, o que vocês acham? Vocês acham, por exemplo, mas eu sou novo, professor, eu sou nova, tô bem na idade, vou tomar tudo que tá tranquilo. O que vocês acham isso? O Thiago acha que aguenta até certo ponto. Mais alguém? Vamos lá, Natália, diga-me, o que você acha? A Natália é Emily.
Vou esperar. Acelera o coração se beber demais. Vou esperar só a Emi digitar e aí eu respondo. Não só o coração, mas outros. Exatamente, vai afetar todos os outros órgãos. Realmente, vai acelerar mais. E como o Thiago disse, vai aguentar até certo ponto. Sim, porque o que acontece? Quando a gente começa a ingerir álcool, ou energético e álcool junto associado, é pior, né? Muito pior. Isso aí é muito mais problemático. Tu começa a acelerar demais o coração. Porque automaticamente o nosso bulbo, que fica mais ou menos aqui nessa região, ele começa a mandar adrenalina. Começa a injetar adrenalina no nosso organismo. Tô tomando álcool, bora para adrenalina. Está associado ao nosso... Agora, mais adiante na aula, nós vamos ver ao nosso sistema simpático, que é o sistema da ação. Então, começa a mandar adrenalina. Tem adrenalina? Vamos bombear. Aí ele começa a bombear sangue. Começou a bombear sangue, a pressão começa a subir. O fato da pressão começar a subir, o coração está agitado, muito agitado, começa a ficar cada vez mais agitado. E a gente tomar bebida, pode ser que a gente tenha um ataque cardíaco ou uma arritmia cardíaca. E a gente pode ocasionar de lesionar as artérias. Lesionando a artéria de tanta bebida e de tanta adrenalina e L4, a gente pode sofrer uma parada cardíaca. Ou ter o infarto do miocárdio, que é aonde ocorre essa lesão nessas artérias, e aí as veias que irrigam o órgão, o coração, não vão conseguir fazer, vão estar entupidas ali, vai ter essa lesão, e ela não vai irrigar, e aí então tu tem o infarto. E fora que vai atingir todos os nossos órgãos, né? Não somente o coração. Eu trouxe o coração em especial, porque nós estamos falando do sistema cardiovascular. Mas é muito perigoso, então tomem muito cuidado em relação à bebida e energético, principalmente, porque vocês podem vir a prejudicar o órgão devido a esse excesso. Então, era só mais para chamar a atenção para vocês, porque às vezes, não, independente da nossa idade, nós temos que nos cuidar. E o infarto em pessoas jovens, ele é fatal, bem mais fatal do que numa pessoa mais idosa. Não é porque eu sou jovem que tá tudo ok e eu não vou falecer porque eu sofri um infarto. Pelo contrário, é mais fácil tu falecer sendo um jovem do que sendo uma pessoa idosa. E aí, então, vamos para o nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa. É onde vai ter todos os nossos soldadinhos tentando defender o nosso organismo de todos os patógenos externos e tudo que pode vir a tentar nos prejudicar. E aí, no sistema imune, então, nós temos alguns órgãos que fazem parte desse sistema para nos ajudar, como as torcilas adenoides, o timo, baço, a medula óssea, o apêndice, os linfonodos. Então, são alguns órgãos que estão associados ao sistema para fazer com que nós temos um aparato para se defender dos invasores ao nosso corpo. E tem várias formas de resposta. A febre, por exemplo, ela é um sistema de resposta do nosso corpo a tentar que nós temos alguma defesa. A febre pode ser através ou alguma infecção que nós não estamos vendo, pode ser uma infecção que está meio escondida, tem a pneumonia, né? Que às vezes crianças têm pneumonia, que o médico não consegue detectar. Você tem que fazer um exame mais aprofundado, tira uma radiografia lá, faz o raio-x do pulmão e tudo para ter 100% de certeza, porque a criança está com febre, não está com coriza no nariz, e aí então é a pneumonia escondida. Então, fez febre, é um sinal que pode ter alguma coisa. Tem a febre emocional? Tem a febre relacionada à emoção, do nosso sistema emocional, ou por saudade. Às vezes as crianças ficam longe dos pais, sentem saudade e acabam tendo a febre. Tem, mas se não tem algo que emocionalmente vai abalar, então tem alguma coisa errada. É o corpo nos avisando, ó, vamos lá, que tem alguma coisa errada.
E aí, então, nós temos os leucócitos. Os leucócitos são células, né? E essas células aí a gente vai ter os basófilos, os neutrófilos, os macrófagos. Todos eles vão atuar como linha de defesa para o nosso organismo. Então, eles vão ser os nossos soldadinhos, são os nossos glóbulos brancos. É eles que vão estar lá na hora que a gente se cortou ou se machucou, eles que vão estar lá atuando para nos ajudar. E aí nós temos a nossa resposta inata. A resposta inata do nosso sistema é uma resposta, é o que já veio com a gente, é inespecífico. Ela não vai, tudo quando ela for atingir algum patógeno, que ele vai lá combater esse patógeno, ele não vai ter um específico, ele age igual para todos eles. Nós já nascemos com ela já vem com nós. Então, ela é menos eficaz do que a adquirida. A adquirida, não. Apesar dela demorar mais, dela ser mais lenta, ela é específica. Faz um anticorpo para esse vírus, porque eu preciso atacar esse tipo de vírus. E aí, então, a gente vai adquirindo ela ao longo da nossa vida. Então, como resposta inata, nós vamos ter como primeira linha de defesa a nossa pele, os pelos. Então, elas são barreiras físicas e barreiras químicas. Então, elas atingem como a primeira linha de defesa. Chegou o pólen. Eu respirei esse pólen. No momento que eu respirei, ele primeiro vai ter contato com a minha pele, com os pelos do meu nariz. E aí, então, pode vir a me atingir. E aí eu ter uma resposta até alérgica por isso, porque eu sou alérgica àquele tipo de pólen. Ou já vai funcionar essa barreira e ele não vai chegar a me atingir. Eu não vou desenvolver algo que precise de uma certa eficiência, como a alergia nós vamos ver depois, ela é uma resposta que tem algo estranho ou algo que te atinge, então ela vai passar primeiro por essa barreira. Às vezes ela é eficiente e às vezes acaba acarretando outra. Aí nós temos a outra linha de defesa, na inata também, que vai ser, então, os interferons, que eles barram os vírus. Por exemplo, o vírus entrou no meu corpo, os interferons viram, entrou um vírus ali, vamos atacar. Aí eles vão tentar atacar esse vírus e fazer com que esse vírus não se multiplique. Eles vão danificar a multiplicação, eles vão retardar essa multiplicação viral. Aí junto com eles vem o sistema complemento. O sistema complemento, ele é inato, mas ele precisa de uma resposta da imunidade adquirida. Ele precisa que a imunidade adquirida diga, vai lá, eu preciso de proteínas contra tal bactéria que entrou lá naquele momento. Furei o dedo com espinho. No momento que eu furei o dedo com espinho, entrou aquelas bactérias. Entrou essas bactérias, peraí, vem os macrófagos, vamos tentar comer todas essas bactérias, vamos consumir, vamos digerir elas. Tá digerindo. Junto com ele, vamos lá, ativa o sistema complemento, e aí ativando esse sistema complemento, a gente tem a inflamação. E aí a inflamação vem como uma resposta para nos auxiliar e dizer, tu fincou o espinho no dedo, tinha bactéria, nós vamos inflamar o dedinho para que assim tu saiba que tinha algo errado e a gente está reagindo e está aqui, esse exército está aqui, está funcionando. Até aqui, ok, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Vocês podem ir falando, viu, pelo chat, que a gente vai indo, vai conversando e vamos nos entendendo. E aí, com isso, entramos nas nossas respostas adquiridas, que são aquelas que a gente vai adquirindo. Não nasceu com nós temos que adquirir elas ao longo da vida. E aí nós temos os linfócitos T, os linfócitos B. Nós precisamos deles exatamente para quê? Para nos defender. Sem eles, não defender. Então, a nossa imunidade é importante Por que a gente tem imunidade? Para que a gente se defenda de algo externo que quer nos agredir ou quer nos danificar.
Então, os linfócitos B, eles vão ser responsáveis, então, pela produção dos nossos anticorpos. Só que junto deles, para a gente ter o anticorpo, a gente precisa também dos linfócitos T. Nós precisamos adquirir uma memória que a gente já foi atingido por aquilo e aquilo causa um mal para nós, para que quando venha de novo, o nosso corpo reaja, já tenha anticorpo, e aí, então, a gente fique super feliz sem contrair. Por exemplo, a gripe. Nós tomamos a vacina da gripe, nós estamos adquirindo anticorpo sobre a vacina da gripe, e aí, o que acontece? Tá o vírus ali, o corpo detectou aquele vírus. Não, opa, peraí, eu já tenho anticorpo para esse vírus. Então, não, a gente não vai contrair ele. Pode contrair? Até pode, mas vai ser um resfriado bem menos agressivo se fosse porque o nosso corpo já reconheceu aquilo, ele já sabe que a gente tem aquilo. E aí, então, é basicamente assim que vai funcionar as nossas áreas de defesa. É um sistema. Então, nós vamos ter resposta celular e resposta humoral. Linfócito T e linfócito B. Lá na adaptativa. Ou adquirida. O que acontece? O linfócito T, junto com o macrófago, que é o nosso soldadinho lá, que está lá dentro, bonitinho da nossa corrente sanguínea lá, o nosso glóbulozinho, tentando fazer com que a gente fique ok. Ele vai receber o antígeno. Esse antígeno vai se conectar ao linfócito T. O linfócito T vai fazer o quê? Vai se multiplicar em muitos linfócitos, vários linfócitos. Uma parte desse linfócito vai para a fase efetora, que junto com essa célula que está lá do macrófago, que está digerindo ou fagocitando o que veio nos atingir, vai realmente, não, vou acabar com ela. Então, ele vai agir e aí nós vamos ter a resposta ali, na hora. Essa parte acabou com a infecção, acabou com o que estava nos atingindo. Os outros foram criados para quê? Para a gente ter a memória. Para quando ocorrer de novo de entrar o nosso invasor, nós já temos na nossa memória, no nosso corpo, esse linfócito bonitinho nos avisando, não, você já tem, não precisa mais, que agora nós vamos combater. Então, ele faz uma parte, age e acaba com o problema, e a outra parte fica guardada para gente, quando virar possível ter esse problema mais futuramente, não termos. E aí, então, o que acontece? Quando entrou o patógeno, o macrófago digere todo ele, pega o antígeno dele, aí a célula T, que vai se conectar com esse antígeno, vai produzir várias células bonitinhas de antígeno, e aí o antígeno, junto com a célula B, que é a célula que produz anticorpo, vão se unir, lindas maravilhosamente, e aí formando várias células B, vários linfócitos B com anticorpos, e aí produção dos nossos anticorpos, e esses anticorpos vão ser liberados para o nosso sistema. É assim que funciona. É como se tivesse vários soldados dentro do nosso, lá no nosso sangue, e aí aconteceu uma coisa, é guerra. Vamos lá, vamos batalhar para que isso não atinja e nós vamos ser vencedores. É assim mais ou menos que eles funcionam. Então, precisamos de várias células, tipo linfócito B, linfócito T, juntos para complementar e aí dar as várias respostas, como febre, inflamação, e nós conseguir ficar bem e estabilizar de novo, e nós ter a nossa homeostase tranquilinha e o nosso corpo perfeito. Tranquilo até aqui? Sim, não. Então, aqui, gente, é só um quadrinho, tá? Da defesa imune, a inespecífica, então, a inata, que já vem com nós, e a específica vai ser adaptativa. Inespecífica porque age de qualquer forma, a maneira dela agir é com todos. Independente do patógeno, ela vai agir do mesmo jeito. E a específica não. Vai ter a humoral e a celular,
que vão agir especificamente em determinados patógenos de determinada forma para atingir exatamente o que nós precisamos. Gripe, vamos ter anticorpos da gripe. Rubéola, anticorpos da rubéola. E assim sucessivamente a todos os vírus, bactérias, a tudo que nós estamos expostos. E a inata, então, através dos macrófagos, por digestão, gera uma inflamação e a gente tem a resposta através ou das barreiras ou na segunda linha de defesa, que seria, então, a nossa inflamação. Ok? Tudo tranquilo? E aí, então, a gente tem as nossas imunizações ativas. O que é imunização ativa? A vacina é uma imunização ativa. É uma imunização que a gente está prevenindo o nosso corpo. Ela é ativa nesse sentido. Nós vamos prevenir o corpo. Nós estamos tomando algo que foi utilizado para fazer a vacina. Geralmente, a gente utiliza, então, de um patógeno, o antígeno já desse patógeno. Esse patógeno ou vai estar morto ou atenuado, e a gente retira, cria esse antígeno e a gente injeta esse antígeno no corpo, e aí o corpo começa a produzir anticorpos para tentar fazer com que tenha contato, não vou ter mais essa doença, porque eu já tive o contato, o meu corpo já sabe, já criou a linha de defesa. Então, não vacinado, estamos expostos a tudo. Vacinado, nós temos, então, é como se a gente ficasse dentro da bolha aqui, e aí a gente está livre de contrair esses tipos de doenças ou vírus que tem a vacina. Por isso, então, é importante a vacina que se desenvolva essa vacina do corona, porque assim nós vamos adquirir anticorpo para esse tipo, e aí nós vamos estar como se tivesse essa criança dentro da bolinha, e vai estar tudo tranquilo, e vamos tentar voltar a nossa vida ao normal como era. Não que vai ser igual, eu acredito que não, acredito que nós não vamos ter mais uma vida normal como era, porque a gente acaba se adaptando, né, e vamos mudando a maneira de ver as coisas a partir de certos momentos que a gente passa, ou por coisas que passamos ao longo do tempo. Então, não que nós vamos voltar ao normal como era antes, eu acho que nós vamos ter um novo normal pós-vacina do Covid. Mas, por isso, a importância dessa vacina ser desenvolvida para que nós possamos adquirir esses anticorpos para esse vírus, para esse novo vírus. É um vírus que já existia, mas que tem uma cepa diferente hoje. E a imunização, então, passiva natural. A imunização passiva natural é a imunização que nós, mulheres, passamos através da amamentação. Então, nós passamos naturalmente os anticorpos que nós temos, claro, não de sarampo, rubéola, não, a gente tem que vacinar o bebê, né? É importante a vacinação. Mas tem alguns anticorpos que nós passamos para o filho através da amamentação. E também vamos ter a nossa imunização passiva artificial. Essa imunização é através do soro. Ela é passiva, mas ela não vai, nós não vamos adquirir anticorpo como a vacina ativa. O que acontece? A gente já tem o anticorpo ali e é efetual para a cura. Então a gente já recebe direto o anticorpo. Nós não vamos o nosso corpo não vai produzir ele. Nós já vamos receber ele prontinho, bonitinho para agir, porque tem que ser uma ação muito rápida. Como o soro antiofídico, que nós recebemos quando a gente é picado por uma cobra. O que se faz para ter esse soro? Se injeta, então, né, o veneno no cavalo, geralmente se usa cavalo, injeta nele, ele vai criar anticorpos, nós vamos coletar, vai passar uns dias, ele cria o anticorpo, nós coletamos o sangue, e aí nós vamos separar no sangue o plasma, e aí vamos retirar os anticorpos que foi produzido daquele veneno específico de cobra. E aí, então, a gente tem o soro antiofídico. Também a gente utiliza soro, às vezes, em alguns transplantes de órgãos, se utiliza um tipo de soro, para não se ter rejeição,
ou também por botulismo, algumas doenças, também a gente pode utilizar o soro, que é mais eficiente e vai direto, que tem que ser, que é uma resposta muito rápida. Precisa tomar para te curar, porque não dá tempo, a gente levou uma picada, dependendo da espécie, da cobra, tu tem tempo mínimo mesmo, para te tomar esse soro, porque senão o veneno vai passar, entra rapidamente na tua corrente sanguínea, e aí tu pode te levar à morte. Então, por isso que é importante, e é assim que se faz esse tipo de soro. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então, eu trouxe algumas doenças autoimunes, que são, o que acontece? É o nosso sistema imunológico, de vez ele nos defender, ele está nos causando algum problema. Então, entre alguns, nós vamos ter artrite reumatoide, que vai ser uma doença inflamatória contra na nossa junta aqui, ó, todas elas, aí nós ficamos com os dedos, deixa eu tentar fazer, peraí. A gente fica com o dedo, não, acho que é mais fácil pra cá. Ó, vai ficando torto, eles ficam torto, ficam aqui mais, bem na junta, vai ficar mais grosso. Também tem a esclerose múltipla, que é onde o nosso sistema imunológico, ele vai destruir a proteção dos nossos nervos. O diabetes tipo 1, que é uma doença onde o pâncreas, ele produz muito pouquinho, ficou bom, né? Ficou horrível isso. Vai ser pouca produção de insulina ou nenhuma produção de insulina. E aí, então, tu tem muito açúcar, muita glicose no teu sangue, então tu fica hiperglicêmico. E aí, o que tu tem que fazer? Injetar insulina para controlar. Nós vamos falar numa aula somente de doenças, algumas sextas-feiras mais à frente, e aí eu vou trazer todos os tipos de diabetes. Mas o tipo 1 é aquele que precisa injetar insulina, porque o pâncreas ou é pouca produção ou nenhuma produção. Tranquilo, pessoal? E aí nós temos a alergia. A alergia nada mais é que uma maneira do nosso corpo reagir a algum estímulo. Pode ser uma alergia alimentar, algo que te faça mal, que tu vai consumir. Pode ser ou planta, ou um tipo de tecido, ou do ar, primavera, o pólen das flores pode te atacar a renite, como pode te dar algum tipo de alergia, tu ficar com a pele assim, toda avermelhada. E toda vez que tu for exposto àquilo que te causa essa alergia pode se agravar. Por exemplo, eu mesma sou alérgica a um tipo de tempero. Eu não posso consumir mais esse tempero. Porque eu acabei descobrindo assim. Eu consumi a primeira vez, eu fiquei toda embolotadinha assim. Aí depois eu consumi a segunda vez, até hoje eu já reconheço, eu sei quando eu sinto o cheiro e tudo, eu sei dizer se tem ou não esse tempero. Mas antes eu não sabia. E aí eu fui, aí na outra vez ficou umas bolas maiores, fiquei com umas bolotinhas maiores e inchou o lábio. Depois foi uma mini lasquinha que eu fui consumir e eu senti e não comi. Foi mal um pedaço, assim. E aí, o que aconteceu? Começou a me fechar a garganta. Então, é muito perigoso a alergia. E cada vez que a gente é exposto àquilo que nos torna alérgico, né? Pode ser que agrave essa alergia. Então, tomem muito cuidado. Tem gente que faz tratamento, por exemplo, eu sou alérgico ao leite. Aí, o que acontece? De vez tu tomar o leite, tu não vai poder tomar o leite, um copo de leite. Aí tem tratamentos que é assim, tu toma um copo de água com uma gota de leite. E aí tu vai tentando aumentar para ver se o teu corpo vai ficando tolerante ao leite e aí tu acaba consumindo. Existem tratamentos que dá para fazer o inverso. Mas aí é tolerância, pode ser tolerância, não necessariamente alergia. O nosso, então, sistema final dessa noite, o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ser composto pelo nosso sistema nervoso periférico, todo ele bonitinho, e o nosso sistema nervoso central, o encéfalo e a nossa medula. Eu trouxe essa parte aqui, importante, só para frisar a meninge. Só para lembrar vocês
que a meningite ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela vai atingir as meninges, e as meninges são no nosso querido cérebro. Então, é muito perigoso, porque é uma inflamação na meninge, e aí a gente não sabe o dano que pode causar. Então, por isso é muito perigosa a meningite. Porque tu pode ficar surdo, pode ficar cego, pode ser que tu tenha nada após ter uma meningite, mas cérebro é muito complicado. Até hoje a gente não tem uma ciência exata que vai dizer, não, ficou sem oxigênio no cérebro por, não sei, 5 minutos. Ah, tu vai ter isso, tu vai ter problemas na fala, tu vai te atingir a locomoção. Não, não tem como dizer. A gente nunca se sabe como vai ser. Então, por isso é muito perigoso. Só para mais eu trouxe para alertar vocês do porquê que é tão perigoso meningite. Porque ela é uma infecção que atinge o nosso cérebrozinho. O cérebro, então, ele vai controlar os nossos movimentos voluntários, como nós vimos ano passado, vamos ver, como o de mexer o braço, emoção, sentido, raciocínio, o cerebelo, então, o nosso equilíbrio e postura corporal, e o bulbo, então, nossos movimentos involuntários, ritmo cardíaco, respiração e os movimentos peristálticos, como o de levar o alimento até o nosso estômago. Então, aqui uma imagem só para nós ver. Aqui nós temos a ponte, o bulbo, nossa medula, o cérebro e o cerebelo. As partes do nosso cérebro, então, nós vamos ter o lobo frontal, hipotálamo, tálamo, corpo caloso. Aí o cerebelo é aqui uma imagem de um cérebro, realmente, tá? Numa aula de anatomia, para vocês verem como é um órgão. Claro que ele tá com essa coloração esbranquiçada, porque já fazia muito tempo que ele estava no formol, né? E aí a nossa medula espinhal, aqui desconfigurou, tá, gente? No Drive para vocês, ele vai direitinho. Se vocês baixarem hoje já, o slide vai estar direitinho. E ele tá cheio de GIFs, tipo, de como funciona a circulação, agora o do neurônio, e aí vocês vão conseguir visualizar. Aqui na plataforma os GIFs não funcionam, não sei o motivo. Mas a nossa medula espinhal, voltando para o conteúdo, né? Nós vamos ter o nosso cordão nervoso, que é em torno de 40 centímetros, 31 pares de nervos, para nós ter a sinapse nervosa, o estímulo para nós reagir ou fazer algo, que é o que conduz o nosso impulso nervoso para todo o nosso corpo, e a coordenação dos nossos músculos e de reflexo. Então, tudo vem da nossa medula espinhal. Aqui só para vocês verem o cérebro, então, a parte interna é a parte esbranquiçada e a parte cinzenta, vai ser a externa. Na medula, então, vai ser ao contrário, a parte cinzenta é a parte interna e esbranquiçada a parte externa. E aqui, então, o nosso neurônio. E aí é graças a eles que nós temos todos os nossos impulsos. E aí a gente consegue fazer tudo que nós estamos acostumados, como fala, movimento, toda a fisiologia de todos os sistemas dependem do nosso sistema fisiológico nervoso. Nosso cérebro, então, junto com a medula, todo o sistema nervoso é o que vai comandar e fazer com que essa magia toda bonitinha, que nós fazemos tudo no dia a dia sem se dar de conta, aconteça, é graças a ele. Aqui, como eu falei, ó, é um gifzinho bonitinho de como ocorre as sinapses ou os estímulos nervosos, para vocês terem ideia. E aqui, então, o nosso querido neurônio. O encontro dos axônios, então, nós temos um estímulo. Então, o nosso sistema nervoso periférico, ele tem em torno de 12 nervos cranianos e 33 espinhais, tá? Os nervos, então, eles são uns fiozinhos bem finos, por vários axônios de neurônio, então, aquela partezinha
do corpo ali, do neurônio, são os axônios, então são vários, bonitinho ali, ligados em volta por um tecido conjuntivo. E os glândulos, então, vão ser corpos celulares, aqui fica ligado, então, ao nosso sistema nervoso central, para nos auxiliar, então, quando a gente receber esse estímulo, o corpo já ter uma resposta. O sistema nervoso periférico, então, ele vai ser somático e autônomo. O somático, então, ele vai controlar todos os nossos músculos esqueléticos. Ele está associado, então, a tudo que é voluntário. O que a gente fala, por exemplo, deixa eu botar, baixa o braço, levanta o braço. Então, voluntário, somático. Autônomo, então, ele está ligado à nossa respiração, movimento peristáltico, movimento cardíaco. Não tem como nós ficar mandando. Ele é involuntário, ele fica sempre, o coração está sempre pulsando, sempre, sempre, sempre. Está sempre sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. A gente não tem que estar falando, vai lá, coração, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Não, ele faz por si só. Então, é no autônomo, periférico autônomo. E aí, o que aqui ele virou, tá? A imagem. Mas o que acontece? O simpático, então, ele vai estar associado à noradrenalina e adrenalina. Então, ele é o de ação. É aquele que vai mandar, preciso que o meu coração acelere. Preciso que fique... Ou tomei bebida. Bora jogar adrenalina, bora acelerar. Então, vamos acelerar esse coração. Começa a bombear rápido. Não, peraí, eu preciso que o coração fique mais calmo. Acetilcolina, o parasimpático vai mandar acetilcolina e aí o coração vai relaxar. Então, um vai ser o inverso do outro. Quando o simpático tá mandando ação, menos no sistema digestório, tá? No sistema digestório, o simpático ele inibe e o parasimpático ele vai mandar fazer as coisas. Nos outros sistemas, então, o simpático ele envolve como ação, vamos correr, bora bombear lá o coração, vamos acelerar esse coração, joga adrenalina, joga noradrenalina, vamos relaxar, passou, acetilcolina. Meu Deus, acho que vão, não sei, me assaltar, por exemplo. Vem um impulso de adrenalina e tu sai correndo, acelerou o coração, né? Foi lá, a 1000. Passou, não, peraí, tô louca, não era nada, não sei. Sentou, relaxou, começa a relaxar, começa a respiração voltar, a acalmar, a acetilcolina tá agindo. Tudo tranquilo, gente, até aqui. E aí, então, a gente tem o arco reflexo. Por que é importante o arco reflexo ou o ato reflexo? Porque imagina, por exemplo, se tu pega uma água quente, sem querer, despeja lá e caiu na tua mão. Imagina se a água tivesse que ir, foi na mãozinha, passou lá na medula, para ir para o cérebro dizer, opa, tá queimando, para te antenar. Pô, tô me queimando, vou lá botar água gelada para tentar resfriar. Ia demorar muito tempo. Então, a gente tem o ato reflexo, que é, caiu água quente na mão, automaticamente, nós vamos ter o nervo que vai levar para a medula. O nervo sensitivo levou na medula, tu tem um reflexo automático através do nervo motor, que é aquele que manda. Vai mandar para o nervo motor, e aí tu vai ter a resposta, e automaticamente tu vai ou tirar a tua mão, ou já resfriar. E é o que acontece, então, com o ato do reflexo patelar. Bateu o martelo no joelho, o nervo sensitivo manda para a medula. Bateu ali, o martelo bateu no teu joelho. E aí a perna automaticamente vai responder com o nervo motor esticar. E aí, então, é mais rápido, mais eficiente que se tivesse que mandar tudo para o cérebro processar e voltar para onde está acontecendo aquela ação. E aí, falando nisso, nós temos, então, os sentidos. Os nossos sentidos, então, ele está todo associado ao nosso cérebro. Então, tudo está ligado ao cérebro. O fato de eu ouvir, de eu sentir o paladar, de eu enxergar, tudo que quem comanda está aqui.
vai ser o lóbulo olfativo, o lóbulo gustativo, então todas essas regiões. E aí cada órgão do sentido nós vamos sentir e ter essas noções ou reações. Façam o teste. A nossa aula já está no fim, né? No nosso horário, mas façam o teste. Tentem se vendar em casa e aí tentem tocar em coisas diferentes para vocês estimularem o tato. Ou tentem sentir o cheiro para tentar lembrar o que é. 80% das coisas que nós sentimos, o cheiro, automaticamente o nosso cérebro reconhece. Sentir o cheiro do café, por exemplo, se tu gosta de café, automaticamente já vai reconhecer. Ah, é café. Tu já vai sentir vontade de tomar. Comer, olhar o alimento. Ah, tá lindo, maravilhoso. Tu vai querer comer aquele alimento, porque a gente primeiro come com os olhos, depois com o paladar. E aí, às vezes, a gente fala, pô, tava tão bonito, e aí não tava com gosto muito bom. Sim, porque nós automaticamente nos enganamos. Olhamos, e aí depois nós consumimos o alimento, e aí não era como a gente esperava. Tá, gente? Alguma dúvida? Já estão exaustos, né? Bora partir para o nosso intervalo, então, que eu sei que vocês têm aula daqui a pouquinho. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, podem falar, tá? Só aula que vem, então, vocês vão ver sistema excretor, endócrino e reprodutor. Vai ser o Prof. Daniel. Eu vou estar no chat, qualquer coisa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenha sido legal. Não esqueçam lá de se inscrever no canal lá do YouTube do Desafio Pré-Universitário, ativarem lá o sininho para nossas aulas, para vocês sempre receberem atualização de quando a aula está postada. E se desejarem, compartilhem lá direto no grupinho do app com os amigos de vocês, para mais pessoas, então, terem, tá bom? Tenham uma boa noite, espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa, é só entrarem em contato comigo. Ou pelo Face, Tayane Custódio, vocês já sabem, ou mesmo pelo meu e-mail, que eu estou à disposição. Muito obrigado, amei dar aula para vocês.